Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel e eu vou falar sobre a CISPR 25. A CISPR 25 ela é a norma, né, que abrange os testes de EMC para veículos. Dentro desses veículos estão abrangidos, né, veículos de transporte de passageiro, de carga. Então, qualquer veículo com uma unidade autopropulsora está enquadrado dentro da CISPR 25. Com uma exceção do ônibus elétrico, né? O ônibus elétrico não está dentro da CISPR 25, ok? E aqui no canto a gente consegue ver uma foto ali, né, de um teste EMC que está sendo realizado num carro em uma câmara semianecoica lá no ITA, né? Uma das poucas que a gente tem aqui no Brasil. Então, a norma ela estabelece métodos de ensaio para a medição das emissões eletromagnéticas do sistema eletroveicular, componentes e módulos embarcados, né? E ela também estipula os limites de, de emissão para cada um desses testes, né? Aqui o escopo da norma, né? A norma ela tem esse limite, né, de 150 kHz até 2.500 MHz. Então a norma ela tem esse escopo, né? Essa é a faixa de abrangência de distúrbios de radiofrequência que a norma estipula. Então, já indo para o primeiro teste aqui. Esse teste ele é bem simples, né? Ele consiste em fazer as medições com uma antena igual a que é fornecida pelo veículo, né? A antena do rádio, no caso. Então, basicamente posicionada uma antena no veículo e é medido ali para as frequências que o rádio vai operar a emissão eletromagnética que vai ocorrer dentro dessa frequência, né? Bem simples, não tem muito mistério, né? Aqui a norma ela apresenta como que deve ser feita essa ligação, né? Aqui ela só faz uma ressalva que a antena ela tem que ser igual à do veículo, né? Obviamente, fornecida pelo veículo. E ela tem que ser, o negativo da antena tem que ser conectado no negativo do rádio e o rádio ele tem que ser aterrado na carcaça do veículo, tá? A única exigência que a norma faz, assim, prioritária, né? E aqui a norma apresenta os limites de pico, quase pico e de valor médio. Aqui eu só botei, né, só para a gente ter uma ideia de qual que é a ordem de grandeza desses testes, né? Então, agora indo para a medição das emissões dos componentes e dos módulos. Para essas medições, existem três tipos de método, que eu vou falar um pouco a seguir. Mas, em todos esses testes, tem que haver um plano terra, que a norma estipula que tem que ser de um plano terra de pelo menos meio milímetro de espessura, de cobre, bronze ou aço galvanizado. Tem que possuir também uma fonte de alimentação conectada a uma rede artificial e um simulador de carga. Esse simulador de carga é para garantir que o módulo vai operar durante o teste do mesmo jeito que ele operaria numa situação real, né? Seja no veículo na estrada. Então, o simulador de carga vai simular, vai colocar em funcionamento os atuadores, sensores, etc. Então, como eu falei, são três tipos de métodos que a gente tem de ensaio, né? Que seria o método em tensão, o método da ponta de prova de corrente e o método da câmara semianecoica. Começando aqui pelo método em tensão, esse método ele é utilizado para medir as emissões de cada cabo. Ele não é utilizado para medir, por exemplo, um circuito em uma placa PCB, que ali vai ter componentes que vão irradiar com uma antena. Então esse método aqui ele não serve para isso. Ele serve somente para medir as emissões em cada cabo. E esse método ele apresenta uma faixa de frequência um pouco reduzida, assim, para frequências baixas. Ele não é caracterizado para para frequências mais altas. Aqui a gente tem o esquema de ligação, de como deve ser feito, né, para esse método. Ali o 1 seria a fonte de alimentação, né? O 2 seria a rede artificial. O 4 seria o simulador de carga, né, que eu falei, que vai fazer com que o módulo ali funcione em plena carga, né, em uma situação nominal, no caso. E o 3 seria o equipamento que a gente está realizando a medição. E ali no 12 a gente tem
o conector blindado, e o 9 seria o nosso instrumento de medição, né, fora da câmara. Ok? E aqui estão os limites de pico e quase pico que a norma estipula para esse teste. Como eu falei ali, esse método não tem um range de frequência muito grande, né? Ele vai só até 88 MHz. E agora indo para o método da ponta de prova. Esse método ele é utilizado essa sonda ali que eu coloquei na foto, né? Essa sonda de um fabricante, mas tem diversos tipos de sonda, mas elas seguem o mesmo padrão, né? Ela é parecida como se fosse um alicate amperímetro. Então, nesse teste, ele é colocado essa sonda em volta de todos os cabos do módulo ou componente que vai ser testado. É importante que todos os fios estejam ali passando pelo meio da sonda, e a norma pede também que seja colocada a sonda o mais próximo possível do conector, mas não colocando em cima do conector, o mais próximo, mas não sem passar por cima do conector. Aqui a gente tem um esqueminha de ligação, né, de como é que é feito isso. O 1 ali seria a nossa fonte de alimentação, o 2 seria a rede artificial, e ali o 4 já seria o nosso simulador de carga, né? E indo lá para o 3, que seria o nosso componente que está sendo medido, né? O módulo, etc. E ali no meio, no cabo que vai do simulador de carga para o componente que está sendo medido, a gente tem o 14 ali, que vai ser a nossa sonda, né? Bem simples também esse método, não tem muito mistério. E aqui está os limites que a norma estipula para esse teste, né? Os limites de pico e quase pico. Ok? Também não tem um range de frequência muito grande, né? Só até 88 MHz. Então, esse próximo método aí, que é o da câmara semianecoica, que é o que tem um range maior de frequência, né? Já dando um spoiler aí. Então, esse método ele é utilizado para fazer as medições de campo radiado. A norma ela estipula alguns circuitos que devem ser utilizados esse método. Ela frisa que controladores com microprocessadores, o motor do limpador de para-brisa deve ser utilizado esse método aqui. Ela lista alguns circuitos, né, que devem ser utilizados com esse método, mas ela frisa que não se limitam só àqueles circuitos. Ok? Então, nesse método, ele é utilizado uma antena. Essa antena ela pode ser uma log periódica, uma bicônica, entre outras, né? Cada antena tem uma faixa de frequência que a norma estipula. Nesse caso ali, eu coloquei na foto um teste que está sendo realizado com uma log periódica. A log periódica ela é de 30 MHz até 1000 MHz, né? Sendo que isso que a norma estipula. E aqui a gente vê como que é feita a ligação na câmera, né? Aqui, como eu falei, como é óbvio, né, é uma câmera semianecoica, né, como a gente pode ver no desenho aqui. Ali a gente tem a antena log periódica, e lá em cima no 1 seria o equipamento que ele vai ser ensaiado, o 5 seria a rede artificial, o 4 seria a fonte, e o 3 seria o simulador de carga. Como vocês podem ver, está bem parecido com aquela foto que eu coloquei, porque aquela lá realmente é uma situação real, né, de medição de MC para componente de veículo, ok? E na norma também tem um esquema de ligação para cada tipo de antena diferente. Aqui eu só coloquei um, né, porque não é tudo igual, só muda só a antena ali, né? E aqui a gente tem os limites de pico e quase pico para esse método. Como eu falei, ele tem um range um pouco maior, ali vai até 2345 MHz de frequência, né? Então esse da câmara semianecoica é o que tem um range maior ali, a banda maior de frequência. Então essa foi a minha apresentação. Essa norma, apesar de ela ser bem grande, ela tem ali 80 páginas, ela é uma norma bem simples, assim, não tem muito o que complicar nela. A norma ela apresenta bastante detalhezinho assim de impedância de antena, alguns detalhes assim que eu acho que não caberia eu trazer aqui na apresentação, porque ficaria muito maçante, eu acho que ficaria muito difícil de entender. Então, eu tentei trazer aqui
um pouco mais a ideia geral da norma, os testes, como que eles são feitos, os limites, etc. Então, essa era a minha apresentação. Obrigado a todos.